E aí, como vão meus amigos e amigas? Caminhando já para mais um making off da sua TV Cidade João Pessoa. É sempre uma alegria revelar mais uma guerreira da sétima arte paraibana. Com muita história já escrita e gravada, nossa entrevistada de hoje é continuista, roteirista e diretora de filmes, com mais de 40 produções na bagagem. Nossa colega de ofício, Cris Fragoso. Chegando aqui, produção. Segura aqui o Guinha, Bodri. Opa, que bom. Como é que você tá? Cris, como é que você tá? Quanto tempo? Tudo bom? Vamos bater esse papo? Bora. Muita coisa para conversar. Que maravilha, Cris. A gente estava torcendo aí para dar certo esse nosso bate-papo. Muita coisa a gente vai conversar, conhecer, saber um pouco da tua história, né? Então, para iniciar sempre o programa, né? Eu queria saber, assim, quais são suas raízes? Para quem não te conhece, Cris, quais são suas raízes? Eu nasci em Mamanguape, aqui. Minha família é do interior do sertão, né? Patos, Samamed, minha mãe, meu pai é Teixeira, né? E aí meu pai trabalhava no banco e ia, voltava, e aí acabou tendo 3 filhas aí em Mamanguape. Mamanguape. É. Nossa. Quando você veio para João Pessoa? Faz tempo ou veio agora já para estudar? Eu vim para estudar. Eu saí com 6 anos de Mamanguape, fui para o sertão, morei um tempão, depois vim, fiz biologia, depois fui para o Rio, fiz cinema e voltei para Paraíba porque eu queria fazer cinema na Paraíba. Já transitou por outras áreas assim ou só no audiovisual até agora? Além de eu ser uma bióloga, que eu digo de diploma, né? Que eu me formei em biologia quando eu vim estudar aqui em João Pessoa, quando eu fui para o Rio, fiz cinema e ao mesmo tempo eu fazia teatro, né? E eu transito pela literatura, de que sou uma poetisa de gaveta, né? Eu tenho um monte de poema, né? Tem uma até que eu coloquei no concurso, foi premiado e agora eu estou começando a dar uma publicada, assim, faz anos aí que eles estão guardados. Assim. Nossa, velho. Como é que você foi, essa é a pergunta assim, que a gente sempre gosta, como é que você foi fisgada pela magia do cinema, assim? Como é que você foi fisgada? Foram vários momentos, assim, né? Eu lembro que tinha uma história, quando eu era criança, né? Eu fazia balé, era louca por balé, minha mãe me botou no balé, e eu era a melhor bailarina. Nessa época eu morava no sertão, em Conceição, aí tinha uma professora que... E aí, lá não tinha locadora, né? Lá não tinha um cinema assim, meio que de matinê, mas não tinha cinema, e meu pai não deixava eu dormir tarde, então eu não podia assistir telecine. O único local que eu tinha para assistir cinema mesmo era na hora da sessão da tarde, e aí era na hora do balé, eu deixava de ir para o balé para assistir. Teve também assim, as telenovelas, né, que... Quando eu comecei a assistir, o que me encantava mais não era só assistir a novela, era assistir e alguém não ter assistido para eu poder contar a história à pessoa, sabe? Eu adorava contar a história. O segundo prazer é contar. E cinema é isso também, é você contar histórias. Aí eu falo que eu sou uma contadora de histórias, né? Eu conto histórias com a literatura, eu conto histórias com imagem, como eu sou atriz de teatro, eu conto histórias com o meu corpo também. É isso. Que é muito bom. Fazer cinema, assim, para você, o que significa na tua vida fazer cinema? Eita, Pegou? É tanta coisa. Faz um resumo aí. Eu acho que, assim, é meio como um ar, assim, de respirar, assim. Eu adoro assistir cinema, em primeiro lugar, né, assim, quando eu quero me desestressar, qualquer coisa, eu esqueço do mundo, tudo, me tranco num lugar e assisto cinema. Né, e assisto com olho de espectadora, não assisto, vou ver aqui, eu sou, além de ser roteirista, diretora e assistente de direção, também sou continuista, não assisto vendo os erros, assisto vendo aquilo, não, assisto com olho de... E cinema é essa forma de contar histórias com imagem. Eu tenho um pensamento muito visual. Meus poemas, quem vê assim, eles dizem, é muito visual.
sabe? Então, é eu botar para fora essa coisa toda que está aqui dentro, sabe? De alguma forma, assim, é jogar para fora, para o mundo que está dentro de mim. Quais as virtudes que se faz cinema aqui na Paraíba, na sua visão? Quando eu saí do Rio, quando eu me formei em cinema e formei em teatro também, porque eu queria ter mais profundidade para poder dirigir um ator, né? Eu saí de lá porque eu queria falar sobre a minha terra, o meu pertencimento, porque eu sou também isso, né? As virtudes, além de eu estar falando do que faz parte de mim, tem uma coisa que eu vejo muito nas equipes aqui, que às vezes eu não vejo nas equipes de fora, que às vezes por mais que se tenha no audiovisual papéis bem definidos, sabe? A gente não tem os papéis assim, ó, de baixo para cima, assim, sabe? Geralmente é assim, sabe? É transversal. Ele não é vertical, assim, sabe? Não existe ali aquela coisa de uma pessoa que está numa função que não seja a direção, sabe? Ela seja vista de baixo, sabe? Assim, eu acho que tem uma conversa maior. Assim, com relação às produções que eu já trabalhei de fora, sim, eu vendo assim, sabe? Sim, sim. Existe uma hierarquia, mas é com respeito, exatamente. Cada qual na sua função, fazendo aquilo que precisa fazer. Sim. Né? E hierarquia, ela é necessária no cinema. É muito difícil você fazer cinema sem hierarquia, sim, né? Lógico. Porque senão se atrapalha tudo, assim, sim, é uma cadeia muito precisa. Massa, massa. Eu queria fazer um resumozinho um pouco da sua filmografia, né? Como diretora, né? Uhum. Que teve A Paz Depois da Guerra, né? Uhum. Amor, Paixão e Sexo. E o que é isso para você, né? Isso faz um resumo aí. A Paz Depois da Guerra é um curta-metragem que eu fiz ainda em película, né? Quando eu fazia faculdade, a Estácio de Sá. 35? Em 35. Fiz em 35. Era um exercício de fotografia, né? Ele ficou maravilhoso, ficou lindo, mas eu ainda não trouxe para o... Stream, não está na internet ainda não? Não. Eu até ainda procurei, não achei. Eu tenho que digitalizar, sabe assim? Eu tenho também Amor, Paixão e Sexo, que é isso para você, que é um documentário, né? Que eu chego na Sociedade do Rio de Janeiro e saio fazendo esses questionamentos, né? Sim. Tem algumas pessoas como João Ubaldo Ribeiro, né? E eu tenho também, que eu estou fazendo agora a direção com Marcélia Cartacho, sim, que é Casa do Louvor, que é um filme que a Companhia Bagana de Cinema contratou ela para fazer a direção e ela me chamou para estar junto dela nesse papel, né? E aí eles trouxeram um trabalho, um roteiro, mas que era baseado numa peça de teatro e aí a gente transformou isso aliás, já era um roteiro, mas ainda tinha muitos elementos de teatro e aí a gente deu uma modificada e se tornou também roteirista desse material. Massa, massa. Vamos fazer agora um intervalo, certo? Pessoal, continua aí com a gente, que a gente volta já com muito mais experiência da Cris Fragoso. João Pessoa educa mais. E sabem qual é o resultado? 16 escolas entregues, que nem essa aqui, totalmente reconstruídas. Oxe, tudo bem novinha, com ar-condicionado e até sala Google. Top mesmo, boy. E o salário dos professores, ó, maior do Norte e Nordeste. É valorizando os profissionais e melhorando a infraestrutura das escolas que João Pessoa educa mais. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. Massa, estamos de volta. Cris, queria transitar um pouco sobre suas experiências nos sets de cinema fora e mundo afora, né? Como continuista.
Eu fiz um filme com Fabi Pena, né? Ela tinha me chamado para fazer assistência de direção, mas eu estava com muita coisa aqui e aí não dava tempo eu ir ficar lá mais de mês, né, junto. E aí fui fazer continuidade lá, né, em Santa Catarina, né. Foi sua primeira experiência com o cinema? Com cinema não, isso aqui eu já trabalhava com cinema aqui, conheci Fabi Pena lá acho que foi no Festisauro. Ela foi como jurada, eu também. E aí a gente se conheceu. Eu fiz outros sets lá no Rio, né, quando eu era estudante, e aí fiz alguns sets por lá, né. Mas esse assim, já mais experiente, né, eu fiz com Fabi e foi com a equipe toda de lá. Mosca foi para lá também fazer direção de arte e foi assim, foi ótimo, né. Tem uma diferença assim, né, paraibano é mais alegre e tudo, mas foi ótimo, assim, eles bem profissionais, a equipe era muito jovem e a maior parte era bem acadêmica, assim, vinha todos da universidade, tinha essa coisa mais acadêmica, assim, tudo era muito preciso, assim. Fiz um set aqui que foi em Cabaceiras, mas era do pessoal de São Paulo, Rio, que foi Por Trás do Céu, com Natália Dio, Ociolo Neto, e foi bem legal, foi ali na pedra, chovia muito, assim, a gente ficava se escorregando nas pedras, teve uns dias que a gente teve que parar a filmagem, cenas de drone que foram canceladas porque não tinha mais tempo. Porque continuista precisa ter muita atenção, né? Eu acho que é quem mais presta atenção ali na cena, nos movimentos, nas ações, enfim. E aí, qual a relação, quer dizer, de que forma isso ajuda para quem tem TDA ou TDAH? Eu tenho TDA. Na verdade, assim, a primeira continuidade que eu fiz, né, foi lá na universidade. Eu tinha vindo para cá, para João Pessoa, e a gente ia fazer um filme, e o pessoal colocou lá, tinha um filme de um amigo meu. Sim. E era um filme de final de curso, só que e quem fosse chegando ia fazendo. Quando eu cheguei, na direção só tinha continuidade. Sim. E aí eu peguei a continuidade, só que assim, eu tenho TDA. E aí eu tive que aprender as técnicas para ter disciplina, né? Mas aí eu preciso também de muita tecnologia, eu preciso da tecnologia para estar. E quem tem TDA também tem um hiperfoco, sabe? Assim, ele é bem, quando ele fica focado naquilo, mas claro, assim, sempre tem uma coisinha ou outra que assim, um detalhezinho que talvez a gente não veja. Sim. Mas de toda forma existe a tecnologia para ajudar a gente. Quando eu comecei era bem mais difícil, porque a gente fazia em película, né? E a gente não conseguia rever o material. Era só isso que eu ia perguntar agora, como era 15 anos atrás para fazer continuismo? Eu fiquei muito pouco tempo na película, né? Assim, e aí já estava mudando para o digital, fiquei muito pouco tempo. E era bem mais complicado você fazer, porque não era só a questão da película, o continuista tinha a função de calcular todo o tempo. Ele calculava para saber qual a metragem que estava ali dentro daquela câmera. Sim. Porque às vezes tinha 15 segundos. 15 segundos era muito caro, mas você tinha que saber aquela metragem, quanto foi que já passou. Aí, a partir daquela metragem, você fazia a conversão. Fazendo essa conversão, você transformava aquilo em minutos e aí diz, 15 segundos não vai dar para uma cena de 1 minuto. Então, tira, guarda e embora fazer... E aí eu tinha que lhe dar conta de tudo isso. Tudo isso. Né? Que é texto, ator erra texto, bota caco, um monte de coisa. Quando você vai dirigir, você é daquelas de buscar referências assim para fazer o trabalho? Eu gosto muito de pesquisar, assim, sabe? Mas não só no cinema. Sabe, assim, eu gosto de pegar referências em tudo, assim. Me embasar em tudo, eu vou... eu acho que não sei se isso é do TDA, porque ele vai entrando, ele não consegue, quem tem TDA não consegue ficar só naquele mundo ali, assim, ele viaja muito, então ele às vezes extrapola a pesquisa no sentido da objetividade, assim, ele resgata e às vezes cria uma história ainda maior do que traz tudo, né? Traz todos os sentimentos. E como eu sou também atriz,
né? Eu vou fazendo também essa pesquisa de personagem, de tudo, assim, eu gosto bem. Bacana. É sempre bom ir para o set embasado, preparado. Sim, né? sim. Eu Com faço... essas referências. Exatamente, eu faço isso não só com meus filmes, assim, com os filmes das outras pessoas também, né? Assim, eu estudo profundamente, porque enquanto assistente de direção e continuista também, eu preciso ter esse embasamento. Às vezes eu preciso saber mais do que o diretor, porque o diretor, eu sou meu continuista é o HD do set, e o assistente de direção é aquele que o diretor às vezes vai sem o roteiro, vai sem a decupagem, mas eu tenho que estar com tudo, mesmo que eu esteja sem, eu vou sempre com papel, mas mesmo que eu esteja sem, eu vou lá com tudo aqui, assim. Às vezes eu falo até assim, alguém pergunta, que cena é essa? Eu já vou pelo número tal, às vezes um negócio que tem 100 e poucas cenas, né, e eu falo porque eu sei ele geralmente de cabo a rabo. Massa demais. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse movimento aí fantástico da Mulheres do Audiovisual na Paraíba, né? Uma. Me fala um pouco. A Uma, que é a União das Mulheres do Audiovisual da Paraíba, ela foi pensada, criada mais ou menos em 2016. Na verdade, foi a pré-Uma, né? A professora Margarete Almeida, né? Ela, lá na UFPB, ela jogou uma sementinha para umas alunas de lá, né? Elas fizeram um encontro com debates, filmes, sabe? Elas fizeram uma mostra de filmes de mulheres paraibanas e com debates. E a partir disso, no ano seguinte, se criou essa célula, né? Que se chamou a Uma. Se criou um grupo de WhatsApp, mas a gente se encontrava inicialmente na Casa Laranja, e aí começou a pensar, a gente nessa época assumiu o Conselho Municipal de Cultura, né? A gente elegia as meninas que iam ficar lá, né? A mulherada era a maioria e a gente acabava elegendo e sempre era uma conselheira, né? A gente chegou junto a vereadores, a Câmara, para conseguir emendas parlamentares e saiu nesse movimento. Depois, na época da pandemia, a gente meio que deu uma parada em tudo. E aí tá resgatando isso, sabe? Assim, porque assim, de toda forma, quando a gente está num set, a gente vê que existe um tratamento diferenciado para as mulheres, né? Primeiro, na hora de contratar, né? Muitas vezes as mulheres são preteridas, né? Aos homens, e depois lá mesmo, assim, sabe? Quando está no set, existe essa diferenciação. E aí a gente criou agora, no Dia Internacional das Mulheres, um movimento chamado As Mulheres Precisam Ser Assistidas, que é um pouco inspirado naquele movimento que a gente criou lá atrás, a Paraíba Precisa Ser Assistida, mas que traz essa mulher como protagonista, né? Porque quais são os filmes que a gente quer ver? Né? Quem é esse personagem que está sendo contado e como está sendo contado? Porque às vezes ele é contado de uma forma, uma mulher, um personagem feminino, e às vezes um homem pode até falar sobre a mulher, mas de que forma ele está falando, assim, sabe? Colocando ela como protagonista. Será que é de uma forma feminista, de uma forma machista? Como é que está sendo falado? Isso vai ser, de certa forma, acompanhado pela união, digamos. E sim, a gente está acompanhando isso, está junto, né? E está agora com várias propostas, mas aí agora estou segurando aqui que a gente... Massa. Então é isso, gente. Vamos passar para o nosso terceiro bloco, né? Fica com a gente. Daqui a pouco tem mais bastidores, contos e causos de Cris Fragoso. A chuva chegou e as equipes da prefeitura estão nas ruas com Operação Inverno, realizando a limpeza de canais, bueiros, das margens dos rios e ampliando a rede de drenagem para acabar com alagamentos em vários pontos da cidade. Faça também a sua parte e não jogue lixo nas ruas. E se precisar, ligue para a Defesa Civil 98831-6885. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
Beleza, Cris. Estamos de volta. Quero saber de você agora. Quais os planos assim para o futuro? Autoral ou não? Assim? Eu tenho um projeto que se chama Privadas Vidas, né? Que ele é baseado num acontecimento com meu pai. Quando ele estava para falecer, eu estava cuidando dele no hospital, né? E aí ele não conseguia mais ir até o banheiro sozinho, né? E eu chamava a enfermeira demorava, e eu digo, pai, vem cá, deixa eu lhe ajudar. E ele às vezes não conseguia sozinho. Aí eu fui tentar ajudar e ele ficou com muita vergonha de mim, né? E aí eu lembrei de momentos na minha vida, ele me ensinando a fazer xixi, ele forrava assim todo o sanitário, botava papel higiênico, não sei o quê. Era um cuidado me ensinando a fazer xixi. Depois, uma vez quando teve uma época que teve uma cólera, não sei, foi 1900 e não sei o quê. E eu estava com suspeita de cólera, nessa época eu morava em Patos. E eu estava vomitando e botando tudo para fora, né? E minha mãe dormindo e ele lá me ajudou assim, a limpar o banheiro, a estar junto disso. E aí eu fiz o filme baseado nisso, assim, né? Em todas tudo as diferenças entre os sexos, os pudores entre os sexos, né? Filho e pai. E assim, como um pai poderia criar uma menina, sabe? De maneira a transformar, a levar essa menina a conseguir, né? Eu fiz um filme inspirado nessa história. E, ao mesmo tempo, uma das coisas dele é que todas as cenas, né? Pelo menos a maior parte, ou elas acontecem num banheiro, ou acontece alguma coisa no banheiro antes e a pessoa sai, ou acontece alguma coisa antes e a pessoa vai para um banheiro. Assim, ela tem esse mote de mostrar assim, por isso que o nome é Privadas Vidas, porque ele tem vários sentidos, assim, né? Porque as vidas são privadas, porque tem privada no banheiro, né? E porque as vidas, elas podem ser privadas de algumas coisas por causa de pudores, assim, sabe? Que não necessariamente a gente precisa ter certos pudores se não tiver malícia, se não tiver outras coisas, né? Eu queria saber de você, você lembra assim de um dos filmes que você já participou, mesmo que não seja a sua direção, de um que você assim adorou fazer, foi maravilhoso a experiência, o conjunto da obra, tudo. Lembra de algum? Olha, eu acho que eu vou falar aqui do filme A Casa do Louvor. Foi um filme que Marcélia, né, e a gente co-dirigiu junto, a gente teve um co-roteiro. Foi uma equipe de teatro que fez esse roteiro, depois a gente deu uma trabalhada no roteiro. E assim, não era o filme perfeito no sentido de se ter uma equipe profissional, sabe? Porque a maior parte das pessoas que estavam ali trabalhando, elas eram da equipe de teatro, eram do grupo de teatro. Mas foi um filme que a gente aprendeu muito no sentido de, por exemplo, teve um momento que os meninos do teatro estavam armando o trilho sem nunca ter armado. E aí deu problema e eu fui lá junto ajudar. Eu nunca tinha... Eu fiz um curso de cinema, já tinha anos fazendo, nunca tinha armado um trilho, sabe? Foi um aprendizado muito grande, assim, sabe? Não sei qual o resultado ainda desse filme, sabe? Porque a gente tem várias coisas boas, mas também teve alguns problemas, né? Era um filme com poucos recursos, com uma equipe que não era... A maior parte não era profissional de cinema, mas foi um filme que a gente aprendeu muito, sabe? Assim, sabe troca, aquela coisa, quando você não sabe fazer, você faz, assim, sabe? Sim. Coisas que não era da minha alçada, às vezes eu tinha que fazer, tive que aprender na marra, assim, sabe? E eles da mesma forma, e uma equipe que estava assim, 100%, assim, junto, sabe? Querendo fazer, porque era aquilo, a maior parte dos atores, eles atuavam ali, sabe? E eles queriam, estavam com gana. E isso, assim, eu gosto, sabe? Eu gosto de gana nos filmes, assim. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, é isso. Agora, Cris, conta pra gente um episódio assim que marcou tua vida, de bastidores.
Eu não sei se marcou minha vida, assim, mas teve muitos episódios, assim. Um que eu lembro agora é quando a gente... Eu vou falar dois, né? Tá bom. Teve um, por exemplo, a gente foi fazer, como é que se diz? Antoninha. Antoninha, a gente foi filmar lá na Fazenda Acauã. E o filme, ele era assim, a história era uma menina rouba um santo porque tá uma seca danada no sertão. Só que quando a gente foi filmar, choveu assim, horrores. E aí começou a ficar tudo verde, não sei o quê. E a gente teve que colocar na boca dos atores que era uma chuva verde, que é uma coisa que existe, assim, é uma chuva não, uma seca verde, né? Que é uma coisa que existe, mas que os animais passam fome e tudo. E teve também um caso, também ainda em Acauã, né? Que foi, você participou também, no Sonho de Nassim, né? Choveu bastante, teve uma coisa que um dia choveu, o rio começou a encher, a gente teve que atravessar com trator, né? No outro dia, a gente não conseguia atravessar por aquele mesmo lugar, a gente teve que ir para o outro lugar do rio, atravessar de canoa. E aí estava todo mundo atravessando. Todo mundo atravessava na canoa que tinham contratado com um homem. E aí, quando eu fui atravessar, o homem chegou para mim e disse assim: Vita, me diga uma coisa, como é que pode? Quem é que vai pagar isso tudo aqui? Já passou 10 mil pessoas aqui e ninguém paga. E eu olhei assim, aí tava... Era R$2, se não me engano, por pessoa. Era uma coisa assim. E ele reclamando. E tava, o ator do filme principal. Não, mas aí tava Zé Vilker. E ele pegou assim, baixou a cabeça assim, olhou, meu Deus, onde eu vim parar? Aí eu assim, eu fiquei morta. Eu, não se preocupe não, meu senhor. Olha, tá vendo aquele rapaz e aquela moça que estão ali? Eles é que são os donos do dinheiro. Quando eles vierem, você puxa ele. Eu me lembro dessa confusão, que era R$2 por pessoa e, se eu não me engano, foram 60 pessoas. Daria 120 conto ali, né? Aí tinha alguém que desembolsar ali o dinheiro para pagar para todo mundo. Era Lena e Kaline, eu acho. E aí ele foi na canoa de Zé Vilker, ele foi cobrar Zé Vilker. Foi muito engraçado. Nossa, viu, bicho? Boa lembrança, adorei. Nesse filme teve um atoleiro também, num dia que a gente foi gravar na fazenda de Eliezer, que a gente ficou até não sei que horas, foi bem sofredor. O que não pode, Cris, faltar assim, numa produção de cinema, na sua percepção? O que não pode faltar? Numa produção de cinema? Eu acho que respeito, né? Respeito pelo trabalho do outro. Tem que ter planejamento, né? Às vezes as pessoas chegam e acham que... Porque se a gente não for com um planejamento bem feito, o tempo que a gente estaria gastando com planejamento, a gente está pagando a equipe. Porque quando você faz um planejamento na pré-produção bem feito, o que é que isso acarreta? Que a gente não está pagando todos aqueles profissionais. Se a gente deixa para fazer as coisas sem planejamento dentro do set de cinema, às vezes a gente para tempo para estar pensando, para estar vendo como é que faz aquilo. E aí, esse tempo, você, em vez de ter poucas pessoas, você está pagando uma equipe inteira, de no mínimo 30 pessoas. Né? Isso curta-metragem, assim, também. Olha só, eu queria que sempre peço para os nossos entrevistados deixar um filme assim, referência, um filme para que as pessoas possam assistir, filme de Cris Fragoso. Eu vou indicar a Alice Guy Blaché, a história não contada da primeira cineasta. Tá na plataforma digital, Sesc Digital, né? E é a história de uma mulher que começou ali atrás, no início do cinema, e que praticamente foi esquecida, sabe? Assim, ela fez mais de 1000 filmes. Assim, eu tô contando só isso, mas tem muita coisa para se ver. Obviamente. Dei enquanto spoiler. Você vai falando, deu os spoilers. Enquanto você vai falando, você vai colocando algumas imagens aí de referência na edição. Mas eu queria saber, para a gente estar perto do final do nosso programa hoje, que foi maravilhoso, e eu queria saber de você, sempre pergunto para todo mundo, né? Como se faz para estar no set de filmagem, em qualquer função? Eu quero hoje ser platô. Como é que eu faço? Como é que eu faço para estar no set?
Hoje em dia aqui na Paraíba existe uma facilitação, assim, porque tem o curso de cinema e quem não quiser fazer um curso de cinema, né, a gente tem vários. Primeiro tem, eu acho que a maior rede de festivais, talvez do país, seja da gente, porque a gente criou um sistema, começou com o Torquato, mas com várias pessoas, né, com Quixaba, Karine, e foi com Torquato, eu falei, foi o primeiro nome que eu falei, sim. E com Virgínia Gualberto, sabe? Saíram interiorizando esse cinema. E a partir daí, não só surgiram cineastas do interior que falavam sobre seu local, né, como também os festivais. E lá tem várias oficinas, tem várias oficinas dentro que se pode qualificar nelas. Tem também aqui no CEARTE, também, eu acho que tem curso de cinema. Tem também o laboratório de roteiro do Jabre, que sempre abre, assim, mais de uma vez por ano, sabe? São várias as formas de você chegar junto. Pode-se chegar também junto de uma pessoa que faz cinema, e me dá um toque, me dá uma ajuda, mas eu acho que o melhor caminho é você começar a entrar por esse local, porque além de você conhecer pessoas, você ganha conhecimento e aí, assim, conhecendo pessoas, às vezes você está dentro de uma equipe. Então aqui na Paraíba é o lugar para começar, né? Eu acho que sim. As oportunidades são muitas. Eu acho que sim. Não vou dizer que assim, é maravilhoso para você chegar e começar a ganhar rios de dinheiro, entendeu? Mas para você começar a fazer, eu lembro que em Antoninha, Kenyon Hodges, ele chegou lá do nada para tirar foto. Ele disse, deixa eu fazer umas fotos, não sei o quê, sabe? Ele estava lá em Corema, soube que estava fazendo um filme. Sim. Chegou lá para tirar foto, sabe? E foi conhecendo o processo e depois foi para outros laboratórios. Eu não sei exatamente qual foi mas eu lembro que ele chegou lá, eu perguntei, como é que tu... Ele, não, eu ouvi falar, cheguei no set e pá, começou a fazer estilo e eu acho que foram aproveitadas várias fotos dele naquele filme. Nossa, demais. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um programa, esse bate-papo fantástico, né? Muito instrutivo assim para a gente, né? E fica ligados nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, TV Cidade JP. E se você quiser ver na TV também, pode zapear no canal digital 6.3 que você assiste o making off e muitos outros conteúdos da TV Cidade. Galera, até a próxima e fiquem ligados!